Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aqui com esse podcast que vem falar para você sobre o que é viver em célula. Esse mecanismo tão legal que é apresentar o amor de Jesus para as pessoas de casa em casa. Então estamos aqui mais uma vez, meu nome é Bruno Gerken e estou aqui do lado do meu irmãozão, né? José Guilherme. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por vocês estarem acompanhando isso com a gente, essa história que a gente vem construindo. Saibam que vocês fazem parte dessa história. Curtam, compartilhem. E o principal, se inscrevam no canal para que mais pessoas possam conhecer a história do que é viver na Central, compartilhar a vida. E hoje, Bruno, eu vou te falar a verdade. Se você ainda não se inscreveu, é o momento de você se inscrever. É verdade. Irmão, eu acho que até nessa, você ia falar assim, hoje é eu que vou apresentar. Eu ia falar, não, sou eu, nós vamos brigar. Né? Eu já deixei. Mas é com muita honra, né? Que eu até falei aqui, a nossa expectativa desde o início desse projeto era um dia ter a oportunidade de trazer esse convidado aqui, né? Então eu queria apresentar para vocês o nosso pastor, né? O pastor da Igreja Batista Central, pastor Paulo Mazzoni. Quanta honra, pastor. Ô Bruno, que prazer, hein? Eu que estou feliz demais, parabéns, uma alegria estar com você, com o Zé Guilherme, uma alegria participar desse podcast. Tô na célula, e eu tô na célula. Amém, glória a Deus. Muito bom estar aqui, viu? Obrigado. Amém. Pastor, muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Queria, assim, eu sei que se eu fosse falar para o senhor contar a história toda do senhor, desde o início da conversão, a gente ia precisar de um dia de podcast, né? Mas eu queria falar já, assim, na raiz mesmo, na célula, né? Pastor, a Central sempre foi uma igreja em célula? Não. A Central é uma ótima igreja sempre. Desde que ela nasceu com ideais elevados demais. A Central sempre quis ser uma igreja relevante. Eu sei porque eu participei lá desde o comecinho. Eu tinha 2 anos de idade quando a Central nasceu e sei da história dela. Mas não, a Central era uma igreja convencional muito boa, muito ética, uma igreja batista muito legal. Mas quando Deus nos chamou para o trabalho pastoral, eu sabia que Deus estava querendo fazer mudanças. Eu sabia que Ele tinha me preparado com toda a minha experiência de vida, de que o chamado era implantar algo novo. Então, não, a Central era uma igreja convencional. Depois de 40 anos como igreja, uma igreja boa, mas que não causava assim tanto impacto evangelístico, tantas vidas alcançadas, Deus nos mostrou de uma maneira assim sobrenatural que nós deveríamos fazer uma mudança, né? É engraçado que nem foi uma mudança principalmente estrutural. A gente não chegou e desenhou no papel como que a igreja deveria. Foi dentro da gente. Foi assim, aquele anelo pelas almas, aquela compaixão pelo perdido, a necessidade de acelerar as coisas, de acelerar o processo. Não é possível que só domingo que vem que vai ter um culto. A gente precisava de alguma coisa na segunda, na terça, na quarta. E quando a gente foi ler o Novo Testamento, o livro de Atos especial, quando aqueles 12 discípulos, né, cheios do Espírito, saíram para fazer a igreja, cara, a igreja era nas casas. Não existia um prédio, um templo, não tinha um livro escrito, não tinha nada, cara. Eles tinham uma pessoa, Jesus. Eles só conheceram Jesus. O cristianismo para eles não era uma cruz, nem tinha isso, não tinha uma catedral, não tinha, entendeu, santo nenhum, não tinha nada. Imagina, zero, o primeiro, Jesus. E o que Jesus fez com eles? Um pequeno grupo. E transformou a vida deles. E esse pequeno grupo foi aumentando, e outros, e eles falaram, é isso que nós vamos fazer. Então a igreja surgiu em pequenos grupos, nas casas. Sabia que na história só tem registro de um primeiro prédio construído exclusivamente para acolher uma igreja cerca de 200 anos depois de Jesus? Cara, 200 anos é coisa pra caramba, entendeu? Não tinha igreja. Então a Central era uma igreja comum, convencional, mas que resolveu voltar atrás, estudar profundamente por que aquela igreja inicial era tão poderosa, causou um impacto tão grande. Extraímos daquela história os princípios, os valores, começamos a aplicar e percebemos, uau, tem que mudar muita coisa. E fomos fazendo isso devagarinho, demorou muitos anos, 7 anos para a gente implantar uma mudança, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu não sabia, foram 7 anos para fazer 7 anos assim, para eu poder dizer, uau, eu acho que vai
vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, porque nós continuamos aperfeiçoando o sistema, continuamos trabalhando até hoje. Mas foi mesmo ali por 2007, que a gente começou em 2000, que a gente falou, esse negócio vai dar certo. A igreja está virando uma igreja em célula mesmo. E é super legal, né? O pastor Inácio esteve aqui, né? E ele falou que ele achou interessante porque no início, né? Como supervisores, como os líderes de célula, aquela primeira leva, né? E ele contando tudo como começou ali. Mas assim, só teve essa mudança aconteceu, mas o que causou essa mudança? Como que foi o start, pastor? O senhor sabia que tinha alguma coisa grande, igual o senhor falou, mas isso veio do senhor? Alguém conversou com o senhor? Como é que foi isso? Eu estava na faculdade fazendo o último ano de engenharia e o Espírito Santo, assim, dentro do meu coração, me inquietando demais. Você é pastor, você é pastor, você é pastor. E eu não queria, mas eu me rendi. Procurei meu pastor na época, era pastor da Central, pastor Ivênio, um grande homem de Deus, um amigo, um homem que me ajudou demais, eu devo demais a ele. E eu procurei, falei, pastor, eu tenho um chamado. Ele falou assim, você não está fazendo engenharia? Eu falei, estou no último ano. Eu falei, te proíbo, você não pode parar isso não, termina, vai trabalhar um tempo, Deus um dia vai te chamar, mas não é agora não, agora você precisa de uma experiência. E eu falei, mas se nem o pastor não quer, eu então não vou. Eu estava doido para casar, eu já estava pensando, cara, se eu começar tudo de novo, mais 4 anos, eu estava louco para casar com a Juliana. E eu falei, caramba, formei, arrumei um emprego, fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, você acredita? Liderança, todo treinamento, todo desafio que eu tinha era empreender, liderar, mudar, inovar. Eu entrei numa área de inovação, uma área de desenvolvimento, de pesquisa. E eu trabalhei 16 anos nisso. Mas depois de alguns anos trabalhando lá, esse mesmo pastor me chama, falou assim, eu quero que você venha voluntário para me ajudar a liderar a igreja. Ali ele me colocou nessa roda, eu fiquei apaixonado. Pouco depois ele saiu e falou, olha, se eu fosse a igreja eu botava o Paulo como pastor, eu não queria mais porque eu estava me dando bem na empresa, mas eu topei, sabe? E eu fiquei ali tipo bivocacionado, eu trabalhava o dia inteiro e ia à noite para a igreja, todos os dias. Eu trabalhava feito um louco, saía de lá direto, ia para casa 1h, meia-noite, acordava no outro dia cedo, todo final de semana, eu não tinha qualidade de vida. Sabe quanto tempo eu fiz isso? 11 anos. E a igreja não saía do lugar, pelo contrário, eu recebi a igreja com umas 500 pessoas e eu estava com umas 170. A igreja esvaziou demais, fui muito mal, né? E eu comecei a chorar, falei, Deus, o que está de errado? E eu queria ir embora, eu queria sair, mas não tinha ninguém para deixar. Eu falei, gente, o último que sair vai ter que apagar a luz. Amigos meus me chamavam, falavam, pastor, sai da Central, essa igreja não tem futuro, não. Falava assim, tinha uma cabeça de burro enterrada aqui, eu procurei para todo lado. Eu falei, tem uma macumba, tem um trem, que é a igreja maravilhosa, mas... E eu afundei a igreja, sabe? Afundei mesmo, eu reconheço. Mas é processo de Deus. Lá do fundo do buraco, eu comecei a clamar a Deus. Deus tem misericórdia. Ele falou assim, você quer mesmo? Se você quer, tem que me buscar. E sabe o que eu fiz? Nessa busca, fui parar lá em Toronto. Um avivamento malucão, no mundo inteiro, revolucionando, uns caras doidão, realmente era punk, né? Cada manifestação mais estranha. Mas lá Deus me ungiu, assim, de uma maneira que você não acredita. E quando eu fui lá, né, eu tive uma experiência lá que eu não vou contar, que uma mulher orou por mim, né? Porque, cara, eu caí lá e apaguei, sabe? E nisso eu tive uma visão do inferno. E eu vi o perdido indo para o inferno, cara, morrendo lá. Eu sabia que nunca mais ia sair de lá. E eu comecei a pensar no meu pai, nos meus amigos, gente que indo para o inferno, cara, eu voltei de lá. Eu estava louco. Eu, no aeroporto de Guarulhos, na hora que eu desci de Toronto, eu parava, cara, eu estava parecendo um louco, eu achei que eu tinha surtado, sabe? E eu voltei desesperado. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? E Deus me mostrou, ele falou assim, você vai tirar eles de lá. Eu falei, como, Deus? Aí ele me mostrou, sabe? A igreja celular, né? E eu sabia que ia ser algo grande, eficaz, que teria impacto, eu sabia, mas eu sabia que eu precisava de Deus. Então, o que moveu tudo isso não foi desejo de aumentar a igreja, não foi vontade de crescimento, nada disso. Foi, assim, uma visão mesmo, um desejo, uma loucura, uma coisa que me consumiu e até hoje é a marca do meu
da minha alma, do meu ser, né? Eu não sou um grande nada, mas eu sou um grande apaixonado pelas pessoas perdidas, sabe? Onde eu vou, as pessoas falam: Paulo, qual que é a mensagem da sua vida? Eu nem vacilo. A mensagem da minha vida é compaixão. Jesus teve compaixão. Ele veio porque Deus amou o mundo, deu seu filho. Eu não poderia largar meu trabalho, eu não poderia deixar. Se ele deixou tudo, então se ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então foi isso que me moveu e foi assim, de Deus mesmo, né? A gente foi desenvolvendo e aí tudo surgiu. Mas tudo começou. Então eu costumo falar com pastores amigos meus: você tem que experimentar fracasso, desespero, busca assim intensa, e aí Deus vai dar uma revelação, né? Mas quem não quer, acho que eu vou fazer aqui uma mudancinha. É melhor que eu dar uma pintura na igreja, fica bonitinho um tempo, mas não muda nada. Então, célula não é uma pinturinha, não é uma opção, é um ser de igreja, sabe assim? É colocar o perdido no foco, e eu faço o que for e não faço sozinho. Quanto mais gente vier, a chance de mais gente ser alcançada. Então, células se capilarizam por toda a cidade, está em todos os prédios, condomínios, vila, barraco, favela, não importa a classe social, uma célula funciona lá. E eu hoje ando pela Central, eu vejo células sentadas em caixotinho, num barraco simples, eu vejo mansões com comida top, eu vejo jovens ali no apartamento de recém-casado, um sentado no colo do outro, tão lotado, mas funciona, e é isso que me alegra. Escolas, né? Às vezes escolas, faculdades, O2, academias, empresas, está cheio de células nas empresas. É muito legal. Amém. E aí, irmão? Quer fazer uma pergunta aí? Não, pode ir aí que eu tô então, você pastor, quando o senhor falou, eu lembrei de um caso, e aqui a gente gosta de contar uns casos engraçados também, uns casos, né? O senhor falou quando o senhor foi para Toronto, o senhor contou a história, mas eu sei que em primeiro momento mas o senhor não queria, isso que eu não tô querendo contar. Não, eu não queria mesmo. Não sabe? era? Eu não queria, porque eu já era pastor batista e falavam muito mal de Toronto. O pessoal urrava feito leão, ria, tinha a unção do riso. Você imagina um culto que está todo mundo... parecia tudo doido, cara. É impressionante. Mas a minha cunhada, ela, a esposa do João Leite, esteve aqui com você outro dia, ela me procurou, assim, franca até demais, sabe? Porque ela falou assim: Paulo, ninguém está aguentando a Central. Todo mundo está indo embora, essa igreja vai acabar e tal, você não está notando como é que está ruim? Então eu e o João sentamos e decidimos te dar um presente. O que é? Inscrição para conferência de pastores lá do Avivamento Toronto. Falei, aquele lugar? Eu falei, não vou mesmo. Não, está aqui, está aqui. Estamos dando para você. E aí, eu não queria ser mal educado, mas eu falei, Eliana, o que é isso? Mas ela insistiu e me deu de presente. Eu não queria ir, mas minha esposa falou, você está com medo, você está fugindo, eu vou ficar cuidando das filhas, pode ir. Eu falei, então eu vou esquiar lá, eu vou aproveitar, eu vou passear em Toronto. Eu falei, então vai, mas vai. Porque eu fui, mas quando eu cheguei lá, estava neve pra caramba, uma nevasca, não dava para sair do lugar nenhum, fiquei trancado. E no pré-conferência, eu pensei, eu fui uns 2 dias antes para passear, que tinha nevando, Deus me trocou dentro do quarto com uma Bíblia ali, Deus já começou a me arrebentar. Quando eu fui para o congresso, cara, realmente eu vi cada coisa. Você não acredita. Manifestações muito estranhas para mim, na época muito tradicional. E aquilo começou assim, sabe? Eu queria, mas não queria. E foi quando eu conheci o Randy Clark, trago ele até hoje, mas foi assim, o grande cara lá do Avivamento de Toronto, e ele uma hora orou por mim lá, sabe? Me chamou à frente, orou, mas eu resisti. Ele queria me empurrar no chão e eu botava o pé assim, eu falei, não vou cair, eu não acredito nessas coisas, eu fechadaço, né? Mas na verdade, passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, no 5º dia ia acabar o congresso, pintou um desespero. Eu falei, como eu vou voltar para casa igual? Como é que a Central vai me aguentar? Esse mês, eu pensava na Eliana, tchau, eu pensava na minha esposa, cara, você não aproveitou nada. Começou a me dar um desespero, mas eu não conseguia sair de dentro de mim, eu não conseguia. Eu estava tão agoniado que estava tendo uma palestra maravilhosa de um cara que eu adoro até hoje, mas eu não estava aguentando, levantei, eu fui tomar um ar lá, eu sentei, encostei assim na parede, fiquei lá na parede do fundo, olhando aquilo lá. E eu estava assim, Deus, eu vou voltar igual, Deus. Será que eu sou tão impermeável ao teu espírito? Que tradição é essa? De repente, rapaz, uma velhinha, 80 anos, cabelinho todo de permanente, e usava umas redinhas. Eu não esqueço aquela redinha, porque eu lembro que eu tinha uma tia que usava aquela redinha, uma tia-avó, aquela
coisa assim feia mesmo, já velhinha, né? E ela veio assim e parou na minha frente. E o povo tinha tentado orar por mim, eu não queria. Ela falou assim, o moço pegou meu crachá e falou assim, você é do Brasil. Não tinha nada. Você trabalha com metalurgia, metais. Você não queria estar aqui. Você te empurraram para cá. Você está com medo. E agora você vai voltar e não sabe como vai voltar igual. E você está... Eu falei, nossa, a mulher tá ligada lá em cima. Aí, cara, ela falou assim, fica assim, não, eu posso orar por você? Eu não queria que ninguém orasse por mim, porque eu estava resistindo, mas aquela tiazinha ali, e ela orou por mim. E ela levantou a mão, ela era bem baixinha assim, então ela esticou a mão para botar na minha cabeça e ela só falou em inglês, assim, enche ele até a tampa, né? Fill him up. Ela só falou assim. E botou a mão na minha cabeça. Quando ela botou a mão na minha cabeça, eu não sabia, eu achava que era uma velhinha, era uma mula que estava ali. Não era uma sentida, não. Ela me deu um coice no peito. Como se eu tivesse tomado um choque de 1000 volts. Eu caí no chão e desmaiei. Isso era 11 da manhã. E eu não vi mais nada. Acordei. Quando eu acordei, estava tudo apagado. Eu falei, morri. Eu achei que eu tinha morrido. Mas não, tinha uma luz lá, mas não tinha nada. Era 11 da noite. Eu tinha ficado 12 horas no chão. Eu nem vi. Para mim, eu caí e levantei. Mas depois, eu parei, tonto. Eu falei, aí que eu tive essa visão de eu ter... Aí eu falei, eu vi o inferno. Eu fui lembrando tudo. Aquela oração, Deus descarregou uma coisa no meu coração. O que ele quebrou? Religiosidade, tradicionalismo, preconceito. Ali a minha caixinha quebrou. Essa caixinha batistinha não pode. E Deus me batizou no Espírito Santo, me deu dons. Eu não parava de adorar o Senhor. Eu comecei a rir, chorar. Depois, no outro dia, eu estava indo embora, outro orou por mim, eu de novo. Eu voltei para o Brasil desse jeito e nunca mais. Hoje, quando eu estou orando em casa, às vezes eu vou no meu lugar, eu estou me sentindo mesmo. Aí eu fecho o olho e eu começo a falar, Senhor, me enche. Filme me enche até em cima. E eu vejo o mesmo poder. Não estou mais aquele coice. Deus me renova todo dia, sabe? Então, foi uma experiência assim que mudou, sabe? E a visão celular veio depois. Por quê? Porque visão sem poder é ilusão. Não se realiza. Sabe, você precisa de poder para transformar a visão em produto. Sonho, eu tinha um sonho, mas não tinha poder. E muitas pessoas são bem intencionadas, mas não têm poder. E graças a Deus por aquele investimento da minha cunhada, do meu cunhado, da minha esposa, de me enviar para lá, sabe? De me enviar para lá. E quando eu voltei, uns 15 dias depois, tinha tomado banho, estava fazendo minha barba assim, ia sair, essa barba toda, né? Essa barba toda, quer dizer, acabou, né? Barba. E eu tô lá assim, me arrumando para sair, eu vejo alguém aqui, olha, minha filha mais velha, era adolescentezinha. E ela estava assim, encostou e ficou me olhando. E eu fingi que não vi, estou lá, mas ela me olhando. Aí eu olhei para ela e falei assim, ei, Paulo. Ela falou assim, oi, pai. É aquela adolescente, aquela fase, né, que você sabe. E ela falou assim, ô pai, você viu Deus mesmo? O que aconteceu com você lá? Me conta. Eu falei, foi uma experiência mesmo. Mas o que aconteceu com você, pai? Me perguntando. Eu falei assim, rapidinho. Eu falei, por que você está perguntando? Não, nada não, pai. Não, por que está perguntando? Ela falou assim, pai, você está tão legal. Quando ela falou isso, eu ganhei minha medalha de ouro. Eu falei, opa, alguma coisa mudou. Porque uma adolescente olhar para o pai que diz não, que tal, que tá naquela, e dizer, você tá legal e tão legal, eu falei, tem alguma coisa mesmo. E eu nunca mais mudei. Amém. Então Deus depositou alguma coisa. Ô, pastor, você não queria contar essa história não, mas eu vou te falar, cada parte que você contou eu orei, faz comigo, Senhor. Faz comigo, Senhor. Eu falo que ela me tocou muito essa história, pastor. E o que eu falo para você, para os nossos ouvintes aí, é que não existe realização de nada sem o poder de Deus. Amém. O caminho é esse. O caminho talvez seja o fracasso primeiro. Porque se a gente não experimenta o fracasso, a gente fala, eu faço. Eu faço. É o Moisés que falou, eu vou libertar o povo. Eu vou fazer uma grande obra. Ele vai lá e mata um cara, o burro. O que Deus fez? Manda ele 40 anos para o deserto. Para quê? Para ele esvaziar, para Deus poder encher. Quando ele vê aquela sarça ardente, o que Deus fala? Tem um fogo que tem que queimar dentro de você. Então, se a gente não sente isso, a gente tenta fazer na nossa força. Então, líder de célula, pastor, todo mundo que quer dar fruto, renda-se, deixa Deus, busca Deus, reconhece que você não pode. Porque quando o poder dele vem, aí eu
tudo posso naquele que me fortalece. Então, é Deus que faz. Tem Paulo, não tem central. A glória não é de igreja, de modelo, de estratégia, de pastor. Amém. É Jesus, por amor que ele tem pelas pessoas. É o Espírito Santo, cujo papel é nos levar às almas. Ele que está fazendo, não é a gente não. A gente só é o vaso que ele usa, assim, num momento, né? Eu vou te falar, eu tinha uma romantização. Eu falei assim, nossa, pastor Paulo teve estava dormindo, recebeu a resposta de Deus, no outro dia começou. A igreja transformou num piscar de olhos. Nossa, e não foi. Foram anos, foram lutas, foi... O senhor já era pastor presidente? Já era, sim. Eu sou pastor lá desde 88. Em 92, início de janeiro, eu assumi a liderança da igreja, o pastor Ivênio saiu. Fiquei nessa transição, tentando botar um outro pastor vários anos, mas foi a partir ali de 96 é que eu assumi mesmo e abracei, mas trabalhando. Eu ainda continuei como engenheiro até 99. Aí eu larguei tudo e vim assim, na cara e na coragem, né? E não me arrependo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Mas demorou mesmo. E quando Deus me deu clareza da visão celular, isso que eu estou falando, aconteceu em 97. Quando eu voltei de lá, eu logo pedi demissão na minha empresa, gastei um tempo para sair, eu tinha que passar um monte de coisa. Quando eu saí, eu fiquei orando muito tempo. Eu já tinha ido para Toronto, já tinha visto isso, mas não sabia como. Então eu me tranquei no meu gabinete 9 meses e um dia Deus escreveu assim na parede, igreja de células, pequenos grupos. Aí que eu fui atrás, porque são anos, mas gerando dentro de nós. E de 99 nós só fomos abrir a primeira célula em 2001. 2001 que a gente começou, outubro, então foram anos, né? Anos, até do momento que Deus toca, seja de 97 a 2001, você vê aí que são 4 anos, quase 5, né? E em 97 a igreja já estava, o senhor já tinha voltado de Toronto? Voltei de Toronto, pouquinha gente demais. Continua ainda nessa questão? Aí começou um mover de Deus. Começou um mover de Deus, né? Incrível. Foi um mover sobrenatural, que nós ficamos 98, 99, 2000, só no fogo, só no avivamento, 11 cultos que não terminavam e louvor. A igreja já começou de 100 e pouco, já foi para 400 e pouco, foi quando eu comecei mesmo. As células, nós tínhamos ali uns 300 membros, 400 e pouco frequentando, e aí a igreja começou, né? Então, vou até trazer agora para a realidade de uma célula, né? Que a gente acha que a gente está numa célula excelente, vamos colocar assim, na nossa visão. E a gente vai multiplicar e acha que estou levando uma galera legal. A minha célula vai ser maravilhosa, vai dar certo. E olha o passo. Se a gente comparar com a igreja, foi um passo de cada vez. Primeiro ela estava lá embaixo. O senhor recebeu unção, uma unção que tocou o seu coração. É claro, primeiro o senhor colocou o joelho no chão. O senhor, eis-me aqui. Vou voltar no Igor Kojima. Eis-me aqui. O senhor foi lá com a ajuda da esposa. Claro, Juliana, importantíssima nisso, né? O senhor foi até lá, se dispôs. E isso foi construindo. Então, tudo é um processo, né, pastor? Nada é fácil. Porque a gente olha hoje o que a Central é, o que ela significa. Eu estou cada dia mais encantado. É o que eu falo com o Bruno. Eu fico impressionado com a capacidade de excelência que a nossa igreja tem. Eu tenho certeza que isso é Deus e o Senhor que capacitando o Senhor cada dia mais para isso. O que a gente tira disso que você falou? Qual que é o grande processo? Suponha que um líder está ali assistindo e ele fala assim, o que eu tiro disso? É que Deus não faz nada através de você se primeiro não fez em você. Amém. Ou seja, ele faz em você primeiro. Você é um cara super frutífero, você é super frutífero. Por quê? Porque Deus fez algo em você primeiro. E depois ele faz através de você. Então, esse processo de liderança, ele é um processo, às vezes, fora de você, no seu plano, na sua estrutura, mas ele é, a maioria das vezes, dentro de nós. O que impede mais o mover de Deus? É o ambiente externo, é finanças, é estrutura? Nada, é a gente mesmo. Nossos medos, nossas tranqueiras interiores, né? Nossas limitações, nossas tradições. Então, se Deus não faz em nós, ele não faz através de nós. Então, às vezes, demora mesmo, porque Deus tem que quebrar lá e liberar, né, espaço para ele poder agir. Mas quando ele encontra alguém dizendo, oh Deus, eu estou aqui, usa-me, meu amigo, é tudo que ele quer. Aí ele, Então, você quer ser usado por Deus?
põe sua vida na mão dele, né? Então, a sensação que eu tenho é assim, né? Ele não está atrás de diplomas, é lógico, pessoas que são capacitadas para ele colocar em áreas diversas, mas ele está muito mais atrás da disponibilidade, né? De um coração disponível para servir, porque depois ele derrama, ele capacita, e ele usa, a gente vê às vezes um pastor tão humilde numa cidadezinha, às vezes ele quase que um semi-analfabeto, né? E evangelizando e levando tantas pessoas para Jesus. Por quê? Porque ele tem capacitado aqueles que levantaram a mão e colocaram isso aqui. E uma coisa que eu queria falar para o senhor, o Zé, ele já entendeu, assim, nós estamos começando. Pastor, esse momento de 99 até 2001, de 97, sabe o que mostra muito para mim? Mostra a central, ela foi criada ali, o radier da construção, né? Ela já foi criada com excelência, sabe? Então, assim, a preocupação não foi fazer nada em toque de caixa, né? Como a gente fala, mas foi preparado e tal. E o senhor falou uma vez algo que, se eu pudesse voltar no tempo, o senhor falou isso uma vez assim, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria mais? Eu oraria mais. Né? Uma vez o senhor falou isso no culto, eu não esqueci, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse cuidado que o senhor teve, mas essa questão de orar, de se preparar, igual ele falou, vamos liderar a célula, junta meus amigão e vão liderar que já é sucesso total, né? É verdade. Eu de fato, né, a vantagem da gente já ter vivido um tempo, ter passado por uma experiência, que a gente pode voltar atrás e fazer o que a gente chama análise pós-mortem, né? Que você vai atrás e vê onde você errou, o que você faria diferente. Eu sou grato a Deus, sabe por quê? Porque eu vejo Ele dirigindo, né? Eu vejo que... mas se eu pudesse, Paulo, modificar algumas coisas, eu modificaria algumas coisas. Eu teria começado a ter essa vida de oração que eu tenho hoje de forma muito mais intensa. Hoje eu não consigo ficar sem muito tempo na presença de Deus, sem amizade, sem ouvir a voz dele. Então é um prazer, mas não era assim. Não sei se a alma era inquieta, se o fazedor estava vivo demais lá dentro, né, aquele cara que tem que ir logo, o ativista, fazer isso, a alma da gente. Não sei se é da idade que a gente já vai aquietando um pouco, mas eu podia ter orado muito mais, eu podia ter errado, portanto, muito menos, porque hoje eu coloco algo diante de Deus, eu vejo tão claro Ele dizendo, esse é o caminho, entra ali, vai dar certo, e dá certo. Amém. Então, eu podia ter errado muito menos, né? Eu poderia ter estudado muito mais. Hoje, se eu pudesse atrás, eu tinha estudado muito mais a Bíblia, muito mais teologia, muito mais, eu teria estudado liderança. Eu sou um autodidata, eu estudei muito, estudo muito, leio muito, mas eu podia ter lido mais. Eu leio um livro por semana, eu podia ter lido mais, né? Eu podia ter aprendido mais. E eu podia ter investido mais em louvor, em adoração na igreja. Se eu voltasse atrás, eu daria mais ênfase no louvor, sabe? Eu acho que é um povo que é adorador, um povo que é adorador, ele expressa o seu amor, sua gratidão ao Senhor, é um povo muito mais frutífero. Louvor é arma de guerra. Louvor move a mão de Deus muito mais rápido. Um povo que é grato. Louvor é uma expressão louvor lava a alma da gente, sabe? Louvor fala para nós mesmos, né? A nossa alma cura. E eu teria sido muito menos, talvez, estressado, cansado. Então, eu investiria mais em louvor, né? Hoje eu não ouço nada, eu não ouço rádio, eu só ouço louvor. Aonde eu estou cantando louvor, porque eu gosto, mas eu preciso. Eu quero fazer dessa uma arma que está à frente, aonde eu vou. Então, eu estou indo para algum lugar, eu estou louvando, porque eu sei que Deus vai abrindo os caminhos ali. Então, eu faria algumas coisas diferentes, né? E eu teria investido muito mais, né? Muito mais cedo, anteriormente, na visão celular. Fiquei 11 anos batendo cabeça. Eu acho que é um processo necessário, mas hoje eu falo, Deus me dá tempo, Senhor, me dá tempo para eu poder ver aquilo que o Senhor falou realizado. Se não ver através de mim, com certeza através de discípulos que Deus tem levantado aí de forma tão extraordinária, não tem dúvida nenhuma que Deus também tem grandes coisas para vocês, né? Amém. Amém. Legal, né? Ô pastor, quem sou eu para te instruir em alguma coisa, mas eu vou te falar, se eu tenho uma nova ferramenta para te ajudar, o podcast Tô na Célula, gente.
Você pode utilizar ele aí na sua cela, que a gente está compartilhando histórias, onde a gente ri, conta muito caso e aprende muito, pastor. Porque eu acho assim, eu tô em 2 anos que eu tô na igreja, né? Na nossa igreja. Eu me sinto em casa, já falei isso aqui, mas vou repetir. Mesmo sendo roxinho, né? Mesmo sendo roxinho ainda, gente. No celular aí. Mas enfim, até perdi pro mim agora. Você tem 2 anos que você tá na central. Ai, agora eu esqueci. Ô, Jesus. Mas a pessoa tem um podcast mesmo para ajudá-lo, isso aí. sem dúvida. Tem muita coisa legal, gente. Curte, compartilha, veja aqui que a gente vai ir junto nessa história. É isso mesmo. E o pastor, eu lembro de quando eu cheguei na central, né? E eu confesso que eu cheguei na central assim, muito armado, e eu era bem preconceituoso, né? E foi muito engraçado a minha conversão, porque eu fui convidado por um irmão. Quando eu cheguei lá, o meu irmão Gustavo já era da central, mas não, eu falo até hoje, não foi você que me levou, ele devia ter me levado. Mas quando eu fui convidado, eu cheguei, tomei um cafezinho, quando eu abri a porta e subi a escadaria da central, assim, ó, eu comecei a chorar de um jeito que a minha esposa assustou. E eu confesso que na hora que eu cheguei em cima da escadaria, eu estava convertido. É a sensação que eu tenho. E aí a primeira palavra, né, o senhor falou, foi uma coisa que me encantou muito, porque eu já era pai, sobre a criação dos filhos. Né? E eu queria trazer um pouquinho disso aqui, porque eu lembro que naquela ocasião o senhor falou assim, olha, pai, olha o computador do seu filho. O filho, a criança, ela não tem que ter, essa é a minha privacidade, né? E o senhor deu, assim, uma palavra aquele dia, eu falei, gostei dessa palavra. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Eu queria que o senhor falasse pra gente, né? Porque, assim, nós estamos falando de célula, a célula cuida de crianças, nós temos crianças na célula, daqui um pouquinho nós vamos falar célula raiz mesmo, nós vamos fazer pergunta de células, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque é sempre um aprendizado pra gente. Isso leva a gente a pensar que a central, mesmo sendo uma igreja em células, é uma igreja. Uma igreja, ela tem que ser uma igreja completa, né? Uma igreja em células, ela coloca as células na espinha dorsal da igreja. Então, ela, com isso, enfatiza evangelismo, ela enfatiza o discipulado das pessoas, ou seja, alguém converte, já tem um grupo para pertencer, e ela enfatiza muito a comunhão, todo mundo conectado, formando verdadeiras amizades. Claro, mas a igreja entende que para que isso aconteça, nós temos que dar suporte. Nós temos que dar apoio em áreas que às vezes machucam a gente. E família é uma área que está no coração de Deus, né? Está no coração de Deus. Para mim, isso que você falou, a gente tem o exemplo. Jesus é nosso modelo em tudo. Mas ele não foi pai, mas ele teve um pai. Deus poderia ter escolhido a virgem, engravidava, ela teria o filho dela e ela seria uma mãe solteira. Mas ele escolheu uma virgem que era desposada com José, porque ele queria que o filho dele tivesse um pai, que tivesse pais, uma mãe e um pai. E se você vê a história de José, é incrível, porque nos primeiros 2 anos, o mundo e o inferno queriam matar Jesus. Eles sabiam, por causa daquela revelação da estrela, do que os magos falaram, Herodes queria matá-lo, não é? O diabo queria matá-lo. E Deus fez o quê? Deus usou José para proteger o filho dele. Agora, pensa o preço que o José pagou. Né? O José mudou de cidade, mudou de país, cara. O cara foi para o Egito. Teve que falar outra língua, teve que ir embora, largou seus familiares, largou o trabalho. Ele era um carpinteiro. Cara, foi começar a vida lá, tudo por causa do filho dele. Hoje tem pai que não quer levantar da cadeira para ir lá ajudar um filho, que não quer olhar um dever de casa. Então, quando eu falo sobre paternidade, eu falo de que nós temos exemplos aí, de que um pai é aquele que Deus levantou para ser não só, né, o protetor do seu filho, mas aquele que lança o filho para o seu destino. Então, numa igreja saudável, casamento, cuidar de filho, né, formar uma igreja com uma amizade saudável entre as pessoas é fundamental. Então, a igreja ela é toda estruturada e a gente tem procurado fazer isso mesmo. Eu acho que hoje nós vivemos um tempo muito parecido, né? O mundo conspira contra a família. Infelizmente, o sistema está aí preferencialmente atacando desde cedo as crianças, na identidade, né? Na educação. Por isso, a Central está também entrando na área de
educação, a gente não queria entrar nisso, mas vamos entrar também, né? Então a igreja quer ser uma igreja completa, que de fato ajuda e compreende, quer formar uma geração de pessoas saudáveis diferentes, porque eu creio que o maior testemunho que uma igreja dá não é o que ela fala, é como ela vive. E as pessoas aí fora vão olhar para nós e vão ver o quê? Caramba, olha o casamento deles, olha os filhos deles, eu quero a vida que eles têm. Eu posso não querer essa prática religiosa, mas eu quero isso que eles são, eu quero ser do jeito que eles são. Então eu acho que o maior desafio de Deus hoje para nós como igreja é: vivam a vida que Deus fez para você viver. Se você viver a vida de um cristão, você vai ser igual ao Cristo. E se você for viver uma vida assim, as pessoas virão, porque eles, por mais que critiquem, estão aí dizendo: eu preciso de uma referência. Então, eu creio que a maneira como a gente trata a esposa trata o marido, como a gente cria os nossos filhos, como a gente faz negócio, como a gente é cidadão, como a gente é vizinho, como a gente é amigo, tudo isso, né, se a gente viver como Deus chamou a gente para viver, o impacto que nós vamos ter é grande demais. Né? É grande demais. E me preocupa. Isso me preocupa, porque as pesquisas mostram que o nível dos cristãos não está desse jeito. Né? Eu sei que eu não estou aqui para... Mas vou usar o podcast de você para mandar aquele recadaço. Claro. Né? Aquele recadaço. Aquele. Sabe, pensa bem. Uma pesquisa que eu vi outro dia diz que mais de 60% dos crentes são crentes, mas não frequentam uma igreja. Você sabe que as pesquisas hoje mostram que a cada 2 meses um crente vai na igreja uma vez por mês. Ele precisa ter praticamente 8 domingos para ele ir num culto. Ora, se ele não é apaixonado com a igreja dele, não é comprometido com a igreja dele, os outros vão ser. Os outros vão acreditar que você ama o seu Deus, se você tem preguiça, não tira o foco de adorá-lo, de louvá-lo, de encontrar com os irmãos. É tão básico ir na igreja. Ler a Bíblia, 5% dos cristãos, eles declaram, não é? Eu leio a Bíblia todos os dias e oro todos os dias. Ou seja, 95% não lê a sua Bíblia. Como que ele vai ter a mente, o coração? E se você pegar as coisas mais básicas do cristianismo, mais básicas, né? Ofertar na igreja, contribuir, dar um dízimo, né? A maioria não dá. Ora, eu sou um cristão em que as coisas mais bobazinhas eu não faço. Imagina se eu fizesse. Imagina, o que ia ser? Então, quando você imagina, a igreja é essa maravilha, é uma maravilha, eu amo, eu sou o maior apaixonado pela igreja, mas se a igreja é constituída por gente de menos comprometimento, se subisse um pouquinho o nível, já imaginou se todo mundo melhorasse um pouquinho, cara, ia arrebentar. Com certeza. Então eu acho que assim, o mundo ainda não viu uma geração de crentes que realmente vivesse. Esse é o chamado de Deus hoje. E o caminho de volta para essa igreja ser assim impactante, como sempre foi lá no primeiro século, é viver isso. Por isso eu sou apaixonado com a igreja em célula, porque a igreja em célula te leva a isso. Você deixa de ir num culto assistir, mas você é dono da igreja, você é um líder. Cada crente é um ministro, cada casa vira uma igreja. Ao ter que ministrar uma lição num dia, é claro que eu vou ler a Bíblia, vou me preparar, isso me impulsiona. E as pessoas pensam, eu estou dando algo, eu estou recebendo ao liderar, porque eu estou me preparando, eu estou ali apaixonado, isso me mantém, não é? Me mantém o tempo inteiro assim saudável. Então eu sou fã número 1, né, da igreja, mas eu acho que se a igreja em geral melhorasse um pouquinho, não tinha para ninguém. A gente ganhava essa geração toda. Amém. Porque ao mesmo tempo que o mundo está afastando de Deus e experimentando tanto desapontamento, tanta dor, ao mesmo tempo eles estão buscando, me mostre algo. Eu acho que nós estamos vivendo a melhor época da história da igreja, porque é difícil de um lado, a sociedade está muito violenta, muito crítica, mas ao mesmo tempo aberta e dizendo, se você tiver consistência, eu quero ouvir você. Então, se nós vivemos o evangelho como deve viver, meu Deus, por isso que eu não consigo ver uma igreja reunindo aos domingos num culto. Não é? Eu consigo ver uma igreja na célula, na terça-feira, juntos ali na caminhada, orando, amizades, convivendo juntos, uma igreja dinâmica, verdadeira, intensa.
essa igreja, sem dúvida, vai ser muito impactante. Eu acho até... Eu tô falando, né, Bruno? Hoje eu tô... Bom, fica à vontade, fica à vontade. Tô aproveitando, pastor, a sua presença, mas parece antagonismo que a gente está falando, porque você está falando assim, uma igreja em expansão, em células, mas que tem que se reunir. Uhum. Aí o Igor até falou aqui, né? As duas asas. E às vezes as pessoas olham de fora, apontam, né? Criticam, normal, cada um. Sempre vai ter o crítico de como acontecem as coisas. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre isso. A importância de não só ir à igreja, não só ir à célula, porque a gente é uma igreja em expansão e em células, né? Expansão através de células. Mas a igreja, comungar ali a presença, ali acho que é onde acontece o alinhamento, né? Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente pros nossos membros de células que ainda só estão na célula e ainda não frequentam a nossa são igreja. aqueles novos convertidos, muitos que ainda não sabem nada. Ou né? até o que está indo lá, o visitante que já tem 3, 6 meses lá. Eu acho normal isso, sabe? Eu não critico, não condeno. Eu acho que cada um tem o seu tempo mesmo. Ele vai sentir a necessidade. É uma escolha nossa. Muitos hoje evangelizam e eu bato palma por todos os esforços, por rádio, televisão, internet. Tem gente que entrega folheto nas ruas, tem gente que faz ar livre ainda em praça pública. Sempre teve esse tipo de coisa, né? Mas nós fizemos uma opção. Nós temos uma opção de que nós enfatizaríamos o evangelismo relacional. Cada um ganha os seus amigos. Cada um ganha os seus amigos. Então, é natural que o cara quer ir na igreja. O cara quer ir na igreja. Não é? Com tanto escândalo, com tanta má fama que tem na igreja. Lembra que a gente viveu aí décadas de mídia batendo na igreja? Padre, né? Padre é pedófilo, escândalos de abuso nos Estados Unidos, na Europa. Tudo isso mancha a imagem da igreja. O povo é hipócrita, o povo não vive o que fala. Né? Casos de roubo. Quantas vezes, gente, eu vou em loja, sua profissão pastor, a pessoa... dar um sorrisinho de canto, às vezes nem de canto, entendeu? Eu canso de ouvir mulher falando comigo, não, pastor, eu não posso dar dízimo na igreja, eu queria dar, mas meu marido fala assim, não vai dar dízimo para pastor. Por quê? Porque fama, não é? A mídia pintou um quadro, e não é verdade. Não é verdade. Estou dentro da igreja há décadas. Eu conheço os pastores, são heróis. Os caras tiram do dele para dar para os outros. Aí vai lá na despensa dele. A maioria dos pastores ganha salário mínimo. São verdadeiros heróis, sabe? São poucos pastores que a igreja tem condição de botar um bom salário. São altruístas, doadores, mas a ideia está aí. Então, quando a pessoa olha um prédio de uma igreja e vê lá igreja e tal, dentro dele acende um alerta, perigo, perigo, ele atravessa a rua e vai para o outro lado. Então, quando um amigo convida, né, a Volkswagen uma vez lançou uma campanha de marketing, Volkswagen, você conhece, você confia, não é? Quando você conhece, você tem confiança. Agora, um amigo seu, estou vendo um cara fazer ar livre, eu não conheço. Mas o Zé Guilherme vai lá e me convida. Eu vejo ele, eu vejo o casamento dele, a vida dele, o jeito dele. Eu trabalho com ele. Vamos lá na minha cela. O medo vai lá para baixo e eu vou. Então, primeiro a gente ganha a pessoa para nós, amizade. Depois a gente ganha a pessoa para a célula. Então, ele vem para o primeiro nível. Ali ele faz relacionamento. E ali na célula, o líder tem que falar como é que foi domingo. Na minha célula ontem à noite, todo mundo falando da pregação do pastor Daniel, domingo à noite, que maravilha, todo mundo comentando. E tinha gente lá falando assim, do que vocês estão falando? Falei, do culto. Que culto? Entendeu? Porque ele não vai. A nossa igreja. Então daqui a pouco ele fala... E aí um dia a gente faz um celulão que a gente faz e o cara vai lá e volta para a célula dizendo, nossa igreja é legal. É um processo. Então a gente ganha ele para nós, depois ganha ele para a célula e da célula que a gente ganha para a igreja. Às vezes os mais novos não lembram, mas Atos capítulo 2 diz que a igreja, quando começou, se reunia no templo e de casa em casa. Aí é que dá essa ideia das duas asas, né? E para nós, não é que a igreja tem duas asas. Para nós, cada membro tem que ter duas asas. Eu sou alguém que estou na célula e eu estou no culto.
Porque não é saudável, não é o melhor eu ir só no culto. Quanto eu perco, cara? Pensa, a única coisa que eu conheço na igreja é a nuca de alguém que está na minha frente. Pensa bem. É a única hora que a gente senta em roda, cara, que a gente pode parar. Que hora você levanta na igreja e fala, 10 licença, quero fazer uma pergunta. Entendeu? Ô, por favor, estou triste aqui, minha mãe está doente. No culto você pode fazer isso? Não tem jeito. Mas na célula, todo dia, cara, todo dia. É amizade mesmo, é pertencimento mesmo. Então, tem coisas, não é? Se eu venho só para a igreja, eu não vou ser um crente saudável. Por quê? Porque eu estou só no corporativo, no grande. Claro que é maravilhoso. Aquela pregação, aquele louvor, aquela palavra profética, aquele pertencimento, aquela festa. Não é lógico. Agora, quando eu vou para um ambiente pequeno, é totalmente diferente, né? Verdade. É outra coisa. E lembra, criança aprende ouvindo. A professora ensina, ele aprende. Pedagogia. Andragogia adulta é totalmente diferente. Ele não aprende ouvindo, ele aprende falando. Ele está ouvindo, e ele fala assim, então quer dizer que quando o cara fala isso na sua célula, entrou. Por isso a gente induz, né, estudo indutivo. Por quê? Porque o cara chega às suas conclusões, ele discute, então não é saudável ser só da célula, porque quem é da célula só não quer compromisso, ele tem uma estranheza, parece que ele quer namorar Jesus, né? Ele não quer anel, ele não quer papel passado, ele vai lá e tal, é legal e tal, mas não quero não. Agora, quando ele tem os dois, né? É demais, né? Porque o Bruno falou, né? Uma galinha, uma pomba com uma asa só, ela não sai do lugar, ela dá uns pulinhos assim, e se for, vai só girar em círculo. Mas com as duas asas, eu vou aonde o céu permitir. Eu viro uma águia, eu vou nas alturas. Então, Deus chamou a igreja para ir no mundo, ir de até as nações, com duas asas. Então, por isso, uma igreja em célula é tão poderosa, equilibrada, porque ela tem as duas, né? Mas eu cresci dentro de uma igreja que não tinha célula, não é? E eu tinha que vir toda quarta-feira no culto de oração. Agora não tem mais culto de quarta-feira. Eu vou para a minha célula terça-feira e vou para os cultos final de semana. Beleza, estou completo. Eu tenho as duas dimensões, entendeu? Pastor, então, a gente já comentou aqui algumas vezes e é muito engraçado porque, assim, tudo que o senhor falou, né? Na igreja, as pessoas recebem um direcionamento, recebem uma palavra, uma bênção, unção, né? Ali derramado poder e tudo mais. Mas às vezes a pessoa não consegue se mostrar, né? E aí a gente olha para uma pessoa do lado ali e o glória a Deus, aleluia, e você olha e fala assim, nó, esse aí é fogo, esse aí pega fogo e tal. Mas quando chega na célula, né, a gente usa a expressão, né? A máscara cai. E aí você vê que às vezes é um cara que está em uma empresa, está quebrando. Uhum. Ou um casamento destruído. Ou os filhos estão muito agitados, porque o que eles estão vendo dentro de casa não é tão legal assim, né? Não é tão bacana. Então, a célula, eu falo que às vezes a gente quer saber como que o irmão está, né? A líder de célula da mulher dele talvez já sabe muito bem, né? Porque a gente acaba conversando. Então, a gente usa essa expressão, né? Que célula é o lugar que a máscara cai. E aí a gente pode ser quem a gente é, falar dos nossos problemas. E a gente não precisa disso? Cara, que lugar a gente pode, que não numa célula, ser a gente mesmo? O mundo aí cobra da gente uma imagem, né? Ser um vencedor, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre bonito, né? Então, o mundo cobra, é uma pressão. Agora, tem um lugar que é um lugar acolhedor, é um lugar amoroso, um lugar onde a pessoa pode confessar seu pecado, pode tirar suas dúvidas, onde ele não tem, né, constrangimento, vergonha. É difícil criar esse ambiente. Isso não é coisa que está lá em toda a célula, não. Mas depois que a gente vai trabalhando e vai aprendendo, é lindo demais. E eu vejo as pessoas chegando na minha célula e chegam, às vezes, assim, como você falou, com dificuldades. Eu acho ótimo, e ela acha ótimo também, não tem problema. Mas eu vejo ela mudando ali na minha frente.
porque a palavra de Deus não volta vazia. Mesmo aquela palavra simples que a gente compartilha, mas quando a gente ora uns pelos outros, meu Deus, quando a gente começa a orar uns pelos outros, ninguém resiste. Não é? O amor de Deus vem, a presença do Espírito Santo. Então, sem dúvida, né? A gente procura e busca na célula isso que na igreja grande a gente não tem. Não é? Então, uma frase que a gente sempre fala sobre igreja grande. A gente ama a igreja grande. Por quê? Porque uma igreja grande, ela causa impacto, não é? Nossa, quanta gente causa impacto. Todo mundo sabe da Central em Belo Horizonte. É uma igreja grande que causa impacto, mas ela é pequena também, para se importar com cada um. Então, ela é grande para ser uma referência, para causar um impacto, mas ela é pequena para se importar. Ninguém é um número, todo mundo é um nome, todo mundo sabe do aniversário, sabe, entende? Eu lembro um dia que eu comecei esse negócio de célula, eu fui descobrir o poder disso. Alguém me ligou e me avisou, a fulana tal morreu. E eu falei, caramba, e eu sabia do drama, era uma história muito difícil. Quando me avisaram, era 11 horas da noite. E eu falei, caramba, eles vão passar esse velório a noite inteira, eu vou para lá. Ajuda, não vai não, amanhã você vai, sepultamento é de manhã. Eu falei, não posso deixar eles lá. E fui, me aprontei correndo e fui lá para o cemitério, lá no Parque da Colina. Ainda ficava aberto o cemitério na época. Cheguei lá, quando eu cheguei, a surpresa que eu tive, eu vi um bolinho ali assim, ó, e quando eu fui chegando, alguém falou assim, pastor, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim. Aí a pessoa falou, ô pastor, pode ir embora, pode dormir, vai descansar, minha célula está toda aqui. Minha célula está toda aqui. Eles estão aqui me abraçando desde o primeiro momento e vão passar a noite comigo. E, irmão, eu fui para casa dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Lá no comecinho, quando eu estava dirigindo células, nós fazíamos a célula numa determinada casa e éramos muito amigos. E um irmão da nossa célula, uma família, estava construindo uma casa. E a gente acompanhou que eles estavam construindo a casa com muita dificuldade. Investiram tudo que tinha lá. E quando eles estavam na reunião da nossa célula, ladrão entrou lá. Mas não entrou ladrão comum, não. Deve ter encostado num caminhão, porque eles arrombaram a porta e levaram tudo. Levaram televisão, cama, levaram o colchão, levaram todas as roupas, sapatos. Sabe o que é assim? Parece que alguém fez mudança. Eu falo, gente, como que alguém deu conta de fazer isso? Eu não sabia, eles foram embora para casa, mas depois alguém avisou. O fulano foi roubado, o fulano foi assaltado. Eu não sabia o que fazer e nem comandei nada. Era início de célula e tal. Na semana seguinte, a reunião de célula, não é? Quando eu vejo, todo mundo começou a chegar na célula com sacolas. Mas era muito. E dinheiro, envelopes com dinheiro. Eu falei, o que é isso? Aí, quando o casal chegou, um levantou e falou assim, eu trouxe aqui para você. Sabe o que era? Conjuntos e conjuntos de roupa de cama. Eu falei, você não tem esse dinheiro? Não posso deixar. Comprou roupa de cama nova, comprou coisa para criança. Calças, eu lembro de um que participava da célula, que era meu primo, comprou 4 calças maravilhosas, camisa, tudo novo, da melhor loja que tinha em Belo Horizonte, era Metrópole, eu lembro. Eu passava na vitrine e falava, eu queria uma roupa da Metrópole. Ele deu, o cara chorava, eles choravam tanto. O pessoal da célula equipou a casa deles toda de novo. E eles falaram comigo, até hoje eu encontro, eles falam, eu nunca me esqueci. Isso é igreja, entendeu? Como a gente ia saber que alguém foi assaltado ou que a mãe de alguém morreu para ir lá ajudar, se o culto é domingo? E se chega domingo, a gente nem sabe que o coração dele está rasgado, mas a célula sabe. Então, a célula faz um pastoreio, sabe? A célula promove igreja. Por isso que a igreja primitiva tinha reunião no templo, mas eles reuniam pequeno. Por quê? Porque é grande para impactar, pequena para se importar. E isso é o nosso lema, entendeu? Então, nós temos que ensinar nossas células a serem assim. A gente importar com cada pessoa. Quem não quer ser de uma igreja assim? É verdade. Não? Tá doido. Quem não quer ser? É uma história verdadeira que eu tenho aqui no meu coração e que fala decisão acertada. Isso não aconteceria de outra maneira e não acontece em tantas igrejas, né? A gente
vê também muito célula, essas ajudas, né? Pai e a mãe tá trabalhando, não tem com quem deixar o menino, traz para cá, então da célula que cuida. Tudo. E fica revezamento em hospital. Isso. Gente. Revezamento em hospital. Quantas vezes eu vejo célula, né? Todo mundo lá, não, à noite tal que fica, à noite que fica. Cara, às vezes meses eu falo, que coisa linda. Isso é igreja. Isso é igreja, entendeu? Isso é igreja. E esse evangelho se aproxima do evangelho original, que é o que nós queremos. Voltar ao máximo a como ele deveria ser. Menos instituição, mais relacionamento. Né? Pastor, agora, né, a gente já fica até emocionado de ouvir uma história dessa, né? A gente que está acostumado a viver célula e ama tanto célula, né? Quando a gente escuta uma história assim, dá vontade da gente multiplicar mais umas 3, né? Ou cuidar demais. É porque ela é o palpável do que a gente sempre falou aqui, né? Porque a gente deixa aqui, pastor, a gente comenta que célula, uma das grandes que a gente vê uma grande vantagem é porque é o seguinte, o senhor, não por querer, mas por capacidade humana, não teria como estar presente e ajudar todas as pessoas em todos. Hoje nós somos quantos na central? Hoje nós somos milhares, viu, gente? Então, faz um apelo, né? 30 entrega a vida para Jesus. O Uber mesmo fala, né? Como ele parou de fazer apelo uma vez, ele conta, porque ele não tinha até ele usar o modelo celular. Né? Que ele falou, agora eu posso cuidar, né? Quanto for, né? Então, realmente é sensacional. Mas eu queria agora trazer para outro lado. Né? Eu queria perguntar para o senhor, o que é uma célula saudável para o senhor? Perguntando para aquele, né, que nos ensina. Gente, o pastor Léo escreveu o livro Células Excelentes. O Joel Kominski escreveu Os 8 Hábitos de um Líder de Célula Eficaz. Escreveu o livro sobre grupos que prosperam, né? São marcas de células saudáveis, né? Então, uma célula saudável é uma célula, primeiro, que tem um sonho. A célula que não tem um sonho, ela não é saudável. Porque a célula, ela não é um fim em si mesmo. Né? Ela não é um fim em si mesmo. Ela tem uma missão, ela tem um sonho. Se a célula se acomoda e não sonha com o quê? Com as vidas, com a multiplicação, com o impacto. Em abrir uma outra célula, em ganhar mais uma casa. Então, a célula saudável é uma célula que sonha. Ela tem que partir de um sonho. Então, será que todas as nossas células estão sonhando, né? Eu sonho daqui a um ano gerar uma outra célula, eu sonho alcançar meu prédio, meu bairro, cada um tem o alvo de levar uma pessoa a Cristo, dobrar o número de pessoas. Então, a marca principal de uma célula, eu acho, é o sonho. A segunda, né, marca de uma célula saudável é um relacionamento verdadeiro. As pessoas estão ali não para um culto. O meu maior medo, sabe, Bruno, é que as pessoas transformem a célula no cultinho de domingo. Ou então for domingo, porque domingo o louvor é melhor, a cadeira é melhor, o ar-condicionado é melhor, entendeu? O louvor, o pregador é melhor. Então, eu vou fazer outro culto, eu vou ficar lá pregando. Célula não é para isso, não é? Então, a célula não é um culto. A célula, ela tem que ter relacionamentos verdadeiros. Ela tem que criar um ambiente de sinceridade, de abertura, de aceitação. Então, ela vai funcionar diferente, né? Isso é uma célula saudável, uma célula que é uma célula aberta, né? E a célula saudável é uma célula que cresce. Se não cresce, não é saudável. Se ela é viva, tem que crescer. Tudo que é vivo cresce, né? Então, quando a célula fica ali com 3, 4 pessoas o ano inteiro, não multiplica, depois começa o outro ano, 3, 4, pode chegar e ver, alguma coisa não está legal aqui. Ou é a visão, né? Ou é o preparo do líder, né? Então, ela tem que crescer. Uma célula saudável é liderada por um líder saudável. Não tem segredo, né? Célula boa, pode olhar, tem um líder bom lá. Tem alguém que assim, ele abraçou a visão. Ele
a visão o tomou. Ele não tem uma visão. Ele não tem uma visão. A visão tem ele. Nada é difícil para ele, entendeu? Ele não reclama de sair de casa, ele não reclama de gastar mais no celular, de ter que telefonar, de ir no velório de madrugada para ficar lá do lado. Por quê? Porque a visão o capturou. Ele é isso, né? Ele entendeu o chamado dele. Então, é uma célula saudável, né? A célula saudável é a célula que tem visitantes. Ela não está olhando só para dentro, ela não está olhando para nós, ela olha para nós, mas olha para fora. Eu falo que uma célula saudável ela é vesga, entende? Ou alguns gostam de chamar mais bonito bifocal. Bifocal é um olho dentro, um olho fora. Um olho aqui no peixe, um olho no gato. Eu estou aqui cuidando dos que eu tenho, então eu não descuido, eu edifico, eu visito, eu amo, eu valorizo, porque também se eu não valorizo quem eu tenho, ele vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou só usado, eu estou usado, entendeu? Ele não quer isso, ele quer entender que ele é importante. Mas é bifocal porque eu também estou buscando alguém que virá para a nossa célula, alguém que nós vamos alcançar. Isso é uma célula saudável, a célula que não tem esse olhar bifocal, ela se fecha nela mesma, não é? Então, eu tenho medo demais, é que a célula se transforme num culto, num grupo de comunhão, num grupo de descarrego. A pessoa vai lá e, entendeu? Usa a célula como, assim, um lugar de jogar minhas mágoas, minhas tristezas, um lugar assim, sabe, de pesado. Eu não acho isso legal, sabe? Então a célula é sim um lugar de liberdade, as pessoas podem se expor, mas não é um lugar só para isso, porque ela é um lugar de comunhão, de edificação e de evangelismo. Então, essa é uma célula saudável para mim. Agora, como que eu sei que a célula é saudável? Como é que eu sei que alguém é saudável? Quando ele dá fruto, né? Se não deu fruto, não é. Então, multiplicou, é uma célula saudável. Não multiplicou, cara, pode botar uma... Não precisa multiplicar toda hora, o Zé falou muito bem. Tem um tempo, claro que tem, mas nunca, aí alguma coisa está errada, né? Algumas coisas estão erradas. Pode olhar que tem alguma infertilidade lá dentro, né? O senhor, no início desse ano mesmo, a gente fez a gente teve uma conferência, né, de líderes lá na Central, e a gente falou muito de criar os relacionamentos, né? Então tinha um passo a passo, né? Criar relacionamentos, né? Treinar os líderes, multiplicar e tudo aquilo ali. E eu queria falar para o senhor o seguinte, porque às vezes um líder em treinamento ou uma pessoa que é membro de célula, ele pode estar olhando para o líder e falando, eu não quero. Por quê? Porque eu estou olhando para um líder que o trabalho dele está muito pesado, né? Por que isso pode estar acontecendo, né? Por que ele talvez não está despertando naqueles que andam com ele uma vontade de liderar? De novo, Zé Guilherme falou assim, pastor, humanamente você não daria conta. Então, você tem uma estrutura celular, não é, que você não daria conta. Eu estava outro dia numa igreja e nós resolvemos fazer um culto à noite. E era um culto para poucas pessoas e o pastor daquela igreja falou assim, deixa eu trazer meu povo. Eu queria trazer meu povo hoje à noite. Eu falei, mas agora não dá mais tempo, já é de manhã e tal. Não, mano, se nós vamos fazer um culto e vocês vão consagrar o meu prédio novo, a igreja não é prédio, a igreja é o povo. Eu quero o meu povo aqui. Eu falei, mas como é que você vai encher esse prédio aqui? O prédiozinho dele tem 7.500 lugares. Ele falou assim, eu vou ligar para os meus 8 coordenadores. Eu falei, mas e aí? Aí eles vão ligar cada um para os 8 coordenadores dele. E em uma hora, todo mundo está avisado. Aí eu falei, eu quero ver. Eu quero ver. Esse eu quero ver. Gente, era de manhã. De noite, estava lotado, 7.500 pessoas. Sabe o trabalho que o pastor teve? Ele ligou para 8 pessoas. Você morreria de ligar para 8 pessoas? Não. Porque a estrutura dele está funcionando. Ele não bypassa, entende? Ele não quer fazer tudo. Por que a gente cansa? Porque a gente acha que é o ungidão. A gente acha que nós é que fazemos tudo. Eu sou bom, eu é que sei fazer. Então, a dificuldade de delegar, a dificuldade de... o movimento celular faz parte de um movimento de completa mudança na igreja, no planeta Terra. A igreja está passando por uma mudança. O mundo mudou e a igreja, Deus não é bobo nada, Ele está mudando a igreja. Amém. E dentre as coisas que está mudando é a descentralização.
Lembra que, você não lembra, mas quando eu era novo lá no meu trabalho, gerente bom tinha um chicote na mão, era um sargentão. Hoje o gerente bom é o cara indutor dos potenciais. Ele usa a equipe, ele sabe promover. Antes não, era o cara que pancava, quanto mais gritasse, quanto mais fosse bruto. Hoje um cara desse, as empresas cortam a cabeça dele, mudou. Por quê? Porque a sociedade mudou. Porque hoje a igreja mudou também. Então, descentralização, ministério de todos os crentes, não é? Todo mundo é um ministro. Isso está em toda a igreja mundial hoje. Pequenos grupos, todo mundo tem. Por quê? Porque Deus está fazendo essa colheita extraordinária. Então, eu estou falando isso por quê? Porque um líder desse está sobrecarregado porque ele faz tudo. E esse é um segredo mesmo, e é uma dificuldade, porque ele é bonzinho demais, sabe? Bonzinho demais. Ele fala, eu tenho que dar conta. Então, eu faço isso, eu faço o lanche, eu dou o estudo, eu preparo o louvor, eu ligo para fulano, eu vou atrás do ciclano. E os outros estão lá assim dizendo, pô, que hora vai deixar a gente entrar no jogo? Que horas quer deixar a gente entrar no jogo? Infelizmente, a figura de uma igreja típica hoje é de um Mineirão. Mineirão já era. Arena do Galo, a Arena MRV, não é? Lotada e 24 jogando. Entendeu? 24 jogando e os outros lá. Ou então, e eles se matando lá. Muitas vezes a igreja é assim, e o líder é assim também. Os outros estão lá vendo. E sabe o que eles queriam? Queria jogar. Eu queria jogar. Então, o líder é bom, é o líder descentralizador. E ele distribui as coisas. E ele não dá todos os estudos, ele não visita todo mundo, ele não telefonema, ele tem gente, ele tem as funções dentro da célula dele. E é assim que a igreja também. Por que a central cresce com taxas tão boas há tantos anos? Porque nós somos milhares de líderes. Todos fazendo. E não só milhares de líderes, com um pastor cuidando de milhares. Um pastor cuidando de poucos. Hoje eu estava na minha reunião de todo o meu conselho com 6 pessoas na minha sala. Então, dali eles vão comandar as igrejas e os movimentos, e os líderes, e os coordenadores. E isso vai fazendo com que as células trabalhem, entendeu? Então, ao invés de ser uma estrutura assim que esmaga uma pessoa e está tudo em cima dele, ela é o contrário. Por isso a gente chama de transição. A gente mudou de um sistema centralizado e extremamente assim, esmagador, o cara está aqui segurando toda a igreja, onde ele não é o faz tudo, ele é o líder, ele é o exemplo. Amém. E ao invés dele andar e carregar a igreja anda sob a direção dele, mas aqui com 2.000 pessoas trabalhando, 2.000 líderes com seus auxiliares. Então, em cada célula deveria ser assim também, o líder em treinamento, 2, 3, que fazem tudo junto. Já naturalmente era mais gostoso, em grupo. E o quê? Eu já estou preparando outras pessoas também. Então, pessoa que está cansada tem alguma coisa errada. Normalmente ele está abraçando coisas, porque Jesus falou, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou o quê? Aliviar. Então, religião pesa muito, né? Ser ungidão pesa muito. Querer ser o salvador da pátria, isso, cara, mata a gente. Entendeu? Só fala num vídeo do DNA, que só foi... Eu assisti um vídeo do DNA, que o senhor fala que chega numa igreja que o cara tinha um molho de chave, assim, que ele que destrancava todas as portas da igreja. Não, isso não foi uma brincadeira, não. O pastor me convidou para pregar na igreja dele, e ficamos lá no gabinete conversando um pouco, verdade. E aí ele falou assim, pastor, então vamos para o culto, tal. E já o louvor estava começando, eu já estava ansioso de entrar logo. Nós pegamos aquele corredor por trás aqui para entrar lá no culto. Quando a gente passa, tem uma menina batendo aquele garrafão do bebedouro e falou, pastor, está sem água aqui. Eu fiquei vendo, falei, uai, que é isso aqui, né, menina? Aí o pastor Paulo, o senhor espera um minutinho? Eu falei, pois não, segura a minha Bíblia aqui. Ele pegou um molho de chave dele e
E eu brinco até, mas não é brincadeira, não. Eu falei, gente, estranha essa perna desse cara, porque tinha uma bola assim na perna dele. Eu pensei, ele tem um inchaço, um tumor, alguma coisa ali, porque era uma bola. Não, gente, era um molho de chave desse tamanho, todas as chaves da igreja. Ele pegou aquele molho e fez assim, tum, e achou uma lá. Eu falei, como? Ou seja, ele domina 20 anos de experiência, ela estava amarelinha a chave, ele enfiou, abriu um armário assim no corredor, cheio de garrafão de água. Sem olhar, ele enfiou a mão aqui, pegou a faquinha que estava. Ele já faz assim, sem olhar. Se fosse cego, ele pegava. Ele pegou o garrafão aqui, a gente fez assim. Tchum. Cara, que habilidade. Botou a chave lá, pegou com uma mão. Você já botou garrafão de água? Não, fala que não. Ele pegou com uma mão. Eu não sei o que ele fez, que golpe de karatê, de judô, porque ele fez assim. Nenhuma gota não estava no chão. Perfeito. Aí ele botou o garrafão, vamos. E depois acabou o culto, eu chamei e falei, pastor, que chaves são essas? Foi todas da igreja. Você abre, você fecha. Você acha que desse povo não tinha alguém louco para ser o responsável pela água da igreja? Então, o centralizador, ele acha que isso é legal. Ele é um grande servo, mas não é líder. Líder é alguém que nunca vai fazer isso sozinho. Líder é uma pessoa que inspira, que motiva pessoas a cumprirem um objetivo. Então, o líder, ele nunca faz sozinho. Ele junta pessoas, treina e depois faz. Então, você faz isso. Então, o líder é essa pessoa que ele levanta pessoas para fazerem. E quando você vê um líder em ação, está tudo funcionando sem ele. Então, o problema da igreja tradicional é que está tudo em cima de um pastor. Então, visão celular não é apenas uma questão de, sim, é um tombo completo na igreja, onde o pastor lidera, tem uma visão, e eles é que transformam a visão num movimento. Quem faz a central não sou eu, nem nenhum pastor. Não é? São nossos líderes, nossos membros, pessoas, são vocês, coordenadores e toda a estrutura. Amém. Mas aqui, olha o que acontece, cara, é impressionante. Amém. Então, isso é liderança. Então, a igreja em célula está na essência do exercício saudável de liderança, entendeu? Ô pastor, mas eu vou pegar uma parte aí e vou fazer o seguinte. A gente está falando de uma igreja que o senhor mesmo colocou, relacional. E quando a gente está falando de relação, o que tem no meio? Pessoas. Uhum. E aí a gente pode ter um líder servo, um líder que está fazendo tudo certo, mas ainda assim vai acontecer aquele pequeno deslize, vamos colocar assim, no olhar do outro. E ele vai frustrar um membro. Uhum. Claro. E isso acontece. Uhum. O que o senhor pode dizer para esse líder? Que eu acho que o senhor sabe melhor do que ninguém isso. Olha, se eu fosse me deixar abater ou desistir por falhas, erros, eu já tinha parado há muito tempo. Faz parte da gente. Não é que a gente vai cometer erros, a gente precisa cometer erros. Ninguém vai ser excelente ou um grande líder se não errar. A gente não assim deve aceitar, não. A gente precisa errar, porque são os erros que ensinam a gente, é a dor que faz a gente mudar e aprender. Então isso vai acontecer mesmo. O que eu diria para esse líder é que Deus, ele escolheu vasos de barro. Não somos nós somos imperfeitos mesmo. E falar a verdade, vulnerabilidade do líder é uma das maiores qualidades do líder. As pessoas mais amam uma pessoa quando ela mostra a verdade dela. O que as pessoas não querem é ver alguém perfeita. Por quê? Porque se eu estou num pedestal idolatrado, cria um clericalismo, uma ideia assim de que eu não. Ora, o movimento celular é o movimento de todo crente ou ministro. Então, quando o pastor ou o líder não fala dos seus medos, seus pecados, seus erros, ele faz com que os outros idealizem alguém que não é verdade, entende? Então, eu acho que é ao contrário, né? Ao contrário, as pessoas vão... Eu estou dando essa parada porque eu estou pensando aqui, que líder, que tipo de líder as pessoas querem? Isso é pesquisa, todo mundo já fez. O que as pessoas querem seguir? Eles querem seguir alguém, primeiro,
Primeira coisa, que tenha uma visão. Ninguém quer ir atrás de alguém que não sabe para onde está indo. Ninguém entra no avião que apertem o cinto, não sei para onde a gente vai. Para aí que eu quero descer. Por que muita gente não fica? Perdeu a visão, não tem visão. Isso vale para a célula, vale para a empresa, vale para a família, vale para a igreja. Igreja, para onde essa igreja está indo? Isso é a visão. Segunda coisa, as pessoas querem seguir um líder que tenha paixão. O que é isso? Ele acredita naquilo. Ele acredita e o olho dele brilha. Ele é apaixonado por aquilo. Terceiro lugar, as pessoas querem seguir alguém que seja autêntico. E a autenticidade só se obtém, só se verifica com vulnerabilidade. É incrível, mas funciona o contrário. As pessoas pensam, não, se eles souberem dessa minha fraqueza, não vão me seguir. Ao contrário, eles vão falar, com esse eu vou. Lembra de Davi, caverna de Adulão? Entende? Olha os salmos de Davi, ele lia para os caras, eu estou morrendo, Senhor, onde o Senhor está? Não me abandones. O grande líder, um dos maiores reis da história, ele contava, pequei contra ti. Ele publicou o pecado dele para todo mundo, Salmo 51. Todo mundo soube do adultério dele com Batseba. Ele não escondeu. E o pessoal o quê? O coroou. Eu falei, você é nosso líder. Porque ele errou, mas ele arrependeu. Então, essa ideia, sabe, de fingir, cara, isso é um péssimo. Né? Então, eles querem essa vulnerabilidade. E quarto lugar, sabe o que as pessoas querem no líder? Alguém que me ame. Ah, mas que é isso? Que coisa esquisita. Não é isso que eu estou falando. É porque o contrário me usa. Ele está me usando. Quando as pessoas perceberem que elas são apenas uma ferramenta, um objeto no seu projeto pessoal, que não passa por eles, eles falam, isso aí está pensando só nele. Quando a gente lidera uma célula, uma igreja, nós temos que mostrar o seguinte, você vai ganhar com isso. O Bruno é o líder de célula, é coordenador há tanto tempo. O que ele ganhou com isso? Então eu falo, vai te dar trabalho mesmo. Dá trabalho, talvez vai dar despesa, sua vida vai ser uma confusão, mas deixa eu dizer, cara, você vai ver seus melhores dias. Você vai crescer espiritualmente como pessoa, sua família vai ser abençoada. E mais ainda, quando você chegar lá, bicho, você vai ter uma recompensa que você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou na mente do homem, que Deus está preparado para aqueles que o servem. Deus está preparando algo. Então, eles estão buscando um líder que os ame, entende? E isso no sentido de que não está me usando, não. Eu estou ganhando junto, os dividendos são repartidos, entende? Foi Davi, que falando de novo dele, que instituiu no mundo essa questão de repartir despojo. Antigamente os caras eram miseráveis, os soldados. Davi falou, todos comigo vão ganhar também. E não perdeu uma guerra. Por quê? Porque a equipe dele sabia, esse cara gosta da gente. Então, o que uma pessoa vai ganhar de ser da sua célula? Você não chama ele para um aniversário da sua família. Você não, no dia do seu aniversário, você chama os seus velhos amigos, o cara da sua célula nunca é convidado. Ele fala o quê? Ele só me usa. Mas eu não sou parte dele. Então, isso faz muita diferença. Então, não tem problema nenhum você mostrar, pelo contrário. E isso lembra, líder é uma pessoa que influencia pessoas para atingir um objetivo. O líder é o quê? Uma pessoa verdadeira, de carne e osso. Ele não é um Deus, ele não é um mito, ele não é a lenda, ele é uma pessoa, entendeu? Então, nosso foco tem que ser Jesus, né, pastor? Perfeito, só ele. Todos nós vamos decepcionar uns aos outros e a gente deve esperar isso. É o contrário, gostar disso. Porque comunhão, amizade, se nivela na fraqueza. A gente é amigo mesmo quando a gente é verdadeiro um com o outro. Quando eu estou fingindo, a amizade não rola. Então, se uma célula não tem fraqueza, não tem amizade. A gente está falando de líder ainda, né? E aproveitando, está bem parecido. Tem pessoas que, às vezes, eles têm receio em ser líder, né? Ou liderar, porque o cara fala assim, nossa, mas às vezes eu estou numa célula, estou no meio da célula, chega um cara lá que ele sabe a Bíblia toda, e ele pode me perguntar e eu não sei. Ou pode chegar um irmão e falar assim, meu líder, eu estou passando por isso, e eu não sei a resposta para dar para ele.
que o senhor fala para essa pessoa que talvez tenha até um medo de ser um líder, de assumir uma liderança com esse tipo de receio, pastor? Eu diria para ele responder verdadeiramente. Não sei. Eu vou procurar uma ajuda, uma resposta e te respondo amanhã. Depois da manhã, me liga, mas eu não sei o que te responder agora. E azar, cara. Sempre é assim, sempre vai ter alguém que sabe mais que a gente. Eu não estou ali para ser uma enciclopédia. Sabe, teve uma época que isso era a minha grande preocupação, porque eu estava debaixo de uma pressão muito grande. Você está liberando qualquer um para liderar. Esse pessoal seu aí não sabe fazer o ó como uma bacia, é muito fraco e tal. E eu falei, Deus. E Deus falou comigo assim, faça como Jesus. Faço como Jesus, só falava assim, e toda vez faço como Jesus. E eu comecei a ver como Jesus fez. Ele buscou os mais simples. As pessoas dele iriam diante dos grandes mestres sem saber nada, pescadores. E Jesus falou o quê? Não tenha medo, eu botarei a palavra na sua boca. Amém. A maior bênção que a gente pode ter é depender de Deus. Agora, Jesus fez isso. Jesus escolheu os mais simples, os que não eram, os comuns. E eles foram diante do Sinédrio uma vez. Lembra Pedro e João que foram lá? Eles falaram assim, eles estiveram com Jesus mesmo. De onde veio esse conhecimento? De onde veio? Porque o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas as coisas. Então, medo, insegurança, é porque eu não tenho a certeza daquele batismo do Espírito Santo, porque o seu Espírito está dentro de mim, sabe tudo. Mas mesmo que não saiba, eu vou dizer, não, eu não sei. Agora, falando nessa de Jesus, eu já falei isso tantas vezes, um dia ele chega para Pedro lá, depois daquela confusão toda de Pedro negá-lo e tal, e ele fala, vamos ver se Pedro serve mesmo para ser meu discípulo. Ele vai aplicar então um teste no Pedro, porque o Pedro fugiu, o Pedro na hora negou ele, então chama o Pedro lá para conversar. Então vamos lá, Pedro, vamos resolver se você presta ou não presta. O que ele perguntou para o Pedro? Ele perguntou a Bíblia, ele perguntou os mandamentos, ele perguntou a Torá, ele fez um voto disso, ele perguntou nada. Ele foi ver nada, ele não perguntou nada. Ele falou assim, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Tá. Pedro, você me ama? Eu te amo. Pedro, você me ama? Pedro ficou triste. Falou, 3 vezes me perguntou. Eu neguei 3 vezes. Ô Senhor, você sabe todas as coisas. Você sabe o seguinte, eu te amo. Mas eu sou falho, eu tive medo mesmo. Ele falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Então, o que uma pessoa precisa? Eu falo, cara, você ama a Jesus? Amo. Você é um ótimo líder. Eu não busco outra coisa a mais. Ele fala, eu não sei, cara. Eu não sei. Mas, a pessoa vai estar ali assim, como essa pessoa ama Jesus, eu vou continuar aqui. Eu não estou buscando um rabi, não estou buscando um mestre da Torá, não estou buscando um teólogo. Eu estou buscando alguém que me mostre o caminho para um relacionamento de amor real, verdadeiro com Jesus Cristo. Ele tem. Então, como você tem esse relacionamento com Jesus? Isso eu te mostro. Então, nós não estamos buscando para ser líder. Eu diria para as pessoas, nem eu cobro isso dela, eu só quero saber, você ama Jesus? Se você ama, vai ser o melhor líder que a gente pode ter. Né? E, de novo, não funciona igreja em células com líderes ruins. Uma igreja em célula boa é porque tem bons líderes. Não funcionaria suas áreas se vocês não fossem bons líderes. Ninguém aguenta ficar com uma pessoa muito ruim. Então, ou a gente investe muito em treinamento, mas se ao final a pessoa não quer fazer bem feito, com excelência, ele vai fracassar mesmo. Quem gosta de qualquer coisa ruim? Né? Ninguém gosta. Você vai num restaurante cheio, porque deve ser boa comida, todo mundo gosta daqui. Você olha o restaurante vazio, você vou para o próximo. Entendeu? A cela vazia, você pode desconfiar do cozinheiro lá, porque não está legal, entendeu? Então, é a mesma coisa, é uma lógica, né? Cara, assim, vai pensando 1000 coisas. O pastor só vai falando, porque o que o senhor fala é o que a gente vive. Porque o que Deus plantou no seu coração, graças a Deus, a gente
traduz isso hoje no dia a dia e acontece. Então, você vai falando, não é porque o meu líder está aqui, mas eu nunca ouvi reclamar, o cara está disponível sempre com a esposa, 3 meninos, os meninos vivendo na igreja, correndo para um lado para o outro. Vai ter problema? Tem. E a gente está junto. E vai ter condição? Vai. Então, mas os pontos fortes, as situações que o senhor falou, a gente vê neles, sabe? É tão... O líder é excelente, Bruno. Ele é muito bom mesmo. E doador, sabe? Disponível sempre. O dia que o senhor ligar e falar assim, estou precisando, ele está disponível. Não vai depender da hora. Eu não estou falando isso para que ele se orgulhe, porque eu acho que é o que o senhor falou, é Deus. E ele só falou assim, eu estou aqui, sabe? É honra também, né? Nada demais em honrar, como a gente está fazendo com o senhor também. Eu tenho muita gratidão a ele e tantos líderes que têm feito a diferença na Central. A Central é feita por esse povo maravilhoso que você está citando e que faz uma liderança de excelência, mesmo sabendo que precisamos todos nós aprender e melhorar tanto. Mas é a vida leva um tempo e a gente vai amadurecendo, frutificando. Liderança se aprende liderando. Não é lenda, é liderando. Então, vamos crescendo. Amém. Pastor, em relação ainda aos líderes, né? Porque o que eu estou vendo aqui de aproveitar da presença do senhor aqui é liderança mesmo, né? Mas, assim, o senhor hoje, o senhor lidera uma célula, o senhor é o pastor presidente da Igreja Batista Central e ainda assim, o senhor lidera uma célula. Todos os pastores da Igreja Batista Central, né, e tanto falo, tem em outras cidades também, todos eles são líderes de célula. É algo que a Central, ela coloca isso como uma meta mesmo da igreja. Como que funciona? Mas isso é claríssimo, né? Claríssimo. Não só o pastor, não. Qualquer ministério, qualquer pessoa para ter um palco, uma influência, uma voz na Central, tem que ser um líder de célula. Não só isso, gerentes, tesoureiros, administradores, todos estão numa célula liderando, ou liderando em treinamento, ou participando. Por quê? Porque para nós, a Central é uma igreja em células. Ela não é uma igreja com células, ela não é uma opção, é o estilo de ser. O membro da Central, assim, o que eu espero de alguém da Central, e imponho isso para mim e para toda a equipe, que ele participe dos nossos cultos, ou seja, a asa grande, mas que ele participe também das células, a asa pequena, porque a nossa igreja tem 2 asas. Então, se a igreja é de 2 asas, como são os membros da igreja? Você olha aqui atrás, tem 2 asas. Então, é Central, você olha aqui e vê, tem 2 asas aqui, não é anjo não, porque anjo nenhum mas ele é dos 2, ele está comprometido. Então, sim, pastor é um exemplo, pastor é um modelo, faça como eu faço, né? Seja meu imitador. Então, desde a primeira célula H01 era a minha célula de homens, abrimos ela em outubro de 2001 e eu sou líder de célula desde lá. Então, eu sou líder de célula há 22 anos. Toda vez foi maravilhoso? Não. Teve vezes que eu falei, não vou nessa célula hoje, não. Teve vezes que a minha célula esvaziou demais, que eu passava até vergonha, né? Teve vezes que a minha célula não cabia na minha casa, né? Mas teve vezes que eu estava numa preguiça de ir para a célula, mas quando acabou e eu estou lá arrumando as coisas, o gozo, a alegria de ver, gente, que delícia. Então, eu tenho perseverado, e não é por obrigação, não. Se eu não fosse pastor, só por eu ter experimentado o que eu tenho experimentado esses anos, eu seria líder de célula. É uma delícia. A minha esposa termina a célula dela, ela fala, é uma delícia. Como que alguém pode? Ela é apaixonada, né? Minha casa, a maioria desses anos, teve 4 células na minha casa, o tempo todo, né? Eu não sei quantos sofás já estragaram lá em casa, porque é muita gente sentando. Que alegria jogar um sofá fora, comprar um outro, ou então meter umas espumas ali, dar uma reformada. Maravilha, cara, tem coisa melhor do que isso. A nossa casa é para isso. Então, eu sou líder de célula desde a primeira, e todo pastor e líder de ministério e não só ele é líder, mas depois é supervisor, é coordenador. Eu fui tudo isso. Eu comecei as primeiras 15 células e eu era o supervisor.
Depois nós chegamos a 120 células, eu era coordenador de vários supervisores. Então eu fui subindo nessa estrutura, desenvolvendo toda a estrutura. Depois eu virei pastor com coordenadores, com supervisores e líderes. E depois, né, um pastor com redes, né? Aí foi uma maravilha mesmo. E creio que Deus está levando a gente ainda para a melhor época agora. A época mais frutífera que nós temos é agora. E eu antevejo muitas vidas alcançadas, Amém. Muito gozo, muita alegria, muito Amém. Impacto. E eu espero que seus amigos e nossos amigos e Belo Horizonte e o Brasil sintam o impacto disso mesmo, né? Me alegra também, gente, que não é só o que a gente é, mas também a influência que a gente tem em outras igrejas, inspirando com muita humildade, mas podendo ver tantos pastores vindo e dizendo, puxa, me ensina como a gente pode fazer isso, e a gente com alegria compartilha tudo, porque a igreja olha o reino, olha, né, uma alma ganha aqui ou uma alma ganha lá, tem o mesmo valor diante de Deus, e esse é o nosso coração mesmo, né? Então, é assim que a gente tem andado. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Eu fiz no último podcast nosso, e assim, por mais que eu sou um pastor que tem que cuidar de tantas pessoas, de uma estrutura tão boa, com conhecimento, né? Tem aquela pessoa, até a pessoa falar para a câmera, tem aquela pessoa que o senhor convidou, que o senhor sonhou assim, dela um dia conhecer Jesus, e essa pessoa o senhor ainda não conseguiu, não viu essa pessoa ainda, pastor? Tem demais. Sabe por quê? Porque às vezes não sei, né? O Senhor um dia permite que ela assista. Queria que o senhor falasse assim para essa pessoa, para quem seja, desse amor que o senhor tem, que o senhor gostaria que ela tivesse. Com certeza. Eu tenho muitas pessoas que eu tenho alegria de estar lá na igreja. Pessoas que trabalharam comigo, pessoas que foram meus vizinhos, meus amigos, colega disso, colega daquilo. Mas eu tenho duas pessoas que eu tenho um sonho, que eu chamo para a minha célula, que eu convido, mas nunca vieram. São dois do meu prédio, né? Meu prédio tem vários crentes morando lá, mas tem dois muito próximos que eu tenho orado há anos, tenho chamado, já foram na minha célula, mas não vem, né? E eu clamo a Deus, sabe? Eu fico esperando a Deus uma oportunidade. Um deles é o Hélio, é um amigo querido que eu tenho no meu prédio, e eu sempre converso com muita liberdade, falo com ele. A filha dele já converteu, né? Acabou se casando lá na Getsemane, aqui, com uma pessoa muito jóia. Foi da célula da minha filha, ela veio, foi uma vida muito transformada, mas eu nunca consegui. E ele assim, tem aquela opção religiosa e ele admira muito, respeita, fica olhando, vai lá na minha célula. Quando minha célula está grande, mas eu desço para o salão de festa e ele fica lá, e ele entra, eu chamo, vem, e ali ele vai um pouquinho, ele brinca com todo mundo, mas depois ele sai fora. E meu alvo do meu coração é alcançar o Hélio. Sabe por quê? Porque ele é um cara ótimo. Ele é bacana demais, mas mesmo as pessoas mais bacanas, mais legais, se não tiverem Jesus, se não confessarem Jesus, se partirem daqui sem Jesus, ele vai estar perdido. Então, meu coração se aperta, sabe? Eu oro pelo meu prédio inteiro, sempre no meu tempo de oração, oro por cada apartamento. E eu compartilho, eu chamo para ir na igreja. E eu tenho outro que é o Mário, né? O Mário também é meu vizinho. Ele mora bem embaixo de mim, imagina no andar de baixo. E às vezes eu estou aqui pensando que ele está ali, eu ponho a mão assim e falo, Deus, é o Mário, Senhor Deus. E também já convidei muitas vezes, e ele, todo o meu cartão de oração, ele está lá também, não é? E eu convido mesmo. Eu já tive gente no meu prédio que falou comigo, para de me convidar, nunca mais me convida. Eu não irei nunca na sua célula. Eu falei, pode deixar. E assim, você me ofende ao me chamar e tal. Mas hoje é a pessoa mais amiga, não pode me ver que sai correndo para falar comigo, para aproximar, né? A família dela veio para a igreja, mas ela está lá, né? Então, a gente nem sempre vai. Então, sim, vai ter por isso, né? Todo mundo, todo mundo. Mas eu tenho alegria, né, de ver
tantas outras pessoas que, né, entregam sua vida a Cristo, e eu vejo ali mudando, transformando, gente que eu pensei, não, esse aí nunca vai converter, está lá apaixonado com Jesus, com a Bíblia embaixo do braço, adorando a Deus, lágrimas nos olhos. Eu falo, meu Deus, nunca pensei. É lindo demais, né? É lindo. Eu acho que não tem maior amor do que esse, né? Maior amor do que por um amigo, por alguém, do que falar de Jesus. E a gente tem vergonha mesmo. É constrangedor para mim também. Você acha que eu paro assim? Não. Mas chamar para uma célula é tão fácil. Vem para o encontro, vem para receber um abraço, para receber uma oração. Então, além disso, tudo que a gente falou hoje aqui sobre célula, a célula é uma porta aberta, né? É uma facilidade convidar alguém para um encontro de amigos. Quem não quer, brasileiro adora uma festa, um encontro. O brasileiro é curioso, é relacional. Então, uma igreja no Brasil que não cresce é porque ela é muito fraquinha mesmo, porque todo mundo está aí pronto para receber um convite e vir, e eu vejo isso acontecendo todo dia, né? Pastorzão, queria agradecer, né? Porque, assim, eu acho que a gente tinha que fazer talvez uns 5 podcasts aí pra gente conseguir ficar saciado aí com a presença do Senhor, para falar a verdade. Mas nós temos a igreja, né? Nós temos esse tempo maravilhoso. Então, assim, muito obrigado mesmo pela presença do Senhor, por essa alegria e paixão em servir e viver célula, que nos contagia. A gente ama viver uma igreja em célula, né? Eu sou apaixonado por isso. Eu falo com meus irmãos que eu não sei andar sozinho, né? Tem uns que me chamam de tudão, né? Que falam onde que eu vou, é multidão, vai a galera, mas a gente termina sempre o nosso podcast, né? Antes da gente terminar, deixa eu te fazer um pedido, então, pastor. Pois não. Hoje a gente está aqui falando. A gente pegou assim. Hoje eu consegui materializar a origem de onde veio essa questão do tô na célula, viver em célula. Agora eu gostaria de pedir um favor para o senhor. Dá um recado para a nossa igreja. O que é? Finaliza para a gente o Tô na Célula, assim. Conta o que o senhor espera da nossa igreja. Qual que é o sonho do senhor? Que você falou que você vai ver ainda pela frente. Bem, a primeira coisa que eu não vou deixar de te falar é como impressionado eu estou de estar aqui nesse podcast Tô na Célula, porque Bruno Gerken e Zé Guilherme comprovam para mim e dão um testemunho eloquente de amor, de paixão por essa visão, porque eles estão produzindo um podcast só para trazer para você, né, uma inspiração, um encorajamento, né, de algo que Deus está fazendo através das nossas células. Então, minha primeira palavra aqui é que eu estou impressionado com o que eu estou vendo aqui, não é? Em vez de abençoar, eu estou saindo muito mais abençoado, porque eu estou vendo como essas pessoas que estão aqui realmente estão dando tudo e amam e servem ao Senhor. O que eu diria para você é o que o pastor Eibilber sempre diz: tudo que nós temos vivido é só o começo. Amém. Eu creio que Deus só está nos preparando, porque é um tempo de colheita. A Bíblia promete que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. O que ele estava falando? Líderes. E hoje eu dou graças a Deus, porque em vez de um pastor, nós oferecemos hoje 2.500 pastores líderes, mais 2.500 líderes em treinamento. São 5.000 vidas anelando a hora que Deus derrama poder e pedindo todo dia. E eu não tenho dúvida que esse poder derramado sobre nós é para ainda impulsionar ainda mais a colheita. E eu sei, não tenho dúvida, que cada um da central vai trazer mais um, e vai trazer mais um, e vai trazer mais um. Sabe meu sonho? Que me perguntaram? Mais um. Traz mais um para Jesus. Amém. Nós somos mais de 20.000 pessoas. Toda semana tem 25.000 pessoas nas nossas células. Já imaginou cada um trazer mais um? No ano que vem nós somos 50.000 pessoas participando. No outro ano nós somos 100.000, pronto. Não é? Já imaginaram isso? É tão fácil, gente. É cada um trazer um menor número possível. Não quero que você traga metade. Eu não quero que você corte a cabeça do seu marido e traga a cabeça dele. Não é metade. Traz mais um. Não é? Se esse não quer vir, vai trazer outro, vai trazer outro. O que nós não podemos é nos acomodar e deixar para lá a nossa grande comissão. O Senhor falou: vão por todo mundo e façam discípulos. E Ele espera que a gente faça isso. Então, eu deixo aqui para você um desafio muito grande, com imensa gratidão e admirado. Mais um.
traz mais um para Jesus, cada um de você. Se você é líder de célula, traz mais um líder de célula. Se você é um membro, traz mais um membro para nós. Se você é um coordenador, levanta mais um coordenador. Se eu sou um pastor, traz mais um pastor. E é assim, multiplicando tudo, que nós vamos ver a terra inteira cheia da glória de Deus. E o Brasil transformado, porque o Brasil será formado não por religiosos, mas discípulos de Jesus. Amém. Que vivem o Evangelho mesmo, né? E vive o Evangelho e vive o amor de Deus. Deus abençoe muito vocês, viu? Amém. Vocês estão de parabéns e eu estou muito orgulhoso e emocionado pelo trabalho de vocês. Obrigado. E a gente termina o nosso podcast sempre com uma pergunta, né? Zé Guilherme, você está na célula? Eu tô na célula. E você, pastor? Eu estou na célula. Então, pessoal, ó, eu tô na célula e aqui a gente encerra esse podcast abençoado, né? Aqui pra gente um sonho realizado. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos aí. Um abraço.